Hoje vamos abordar dois temas bem distintos, que seriam eles ética na informática e ética na internet. O primeiro conceito seria o que é ética na informática. E aí temos a definição dessa seguinte forma. Define-se ética na tecnologia da informação como algo que fazemos para tentar evitar que o código prejudique o usuário ou qualquer outra pessoa. Já a definição de ética na internet vem da seguinte forma. Ética na internet nada mais é do que o uso deste meio de forma adequada, correta, dentro dos padrões coletivos aceitos e que não ferem o direito alheio. Dentre as diversas pesquisas, destacamos os seguintes autores, Hans Jonas e Michel Lacroix, que nos trazem conceitos sobre ética na informática bem pertinentes. Hans constrói a ética de uma civilização tecnológica centrada no princípio da possibilidade. Já Michel apresenta a ética na sua vanguarda na oposição à ética do progresso. A ética profissional está relacionada com a conduta da pessoa engajada na prática de uma profissão, em particular. Sobre isso, Itamar traz algumas considerações. Então, vou falar um pouco sobre ética aplicada à informática, um pouco mais sobre o âmbito profissional. Então, no âmbito profissional, nós, profissionais de TI, nós temos acesso a informações privilegiadas, né? Obviamente, porque todos os usuários utilizam softwares e quem administra, no final das contas, os softwares somos nós, profissionais de TI. Então, a gente pode ver que isso até uma vertente de empresas grandes, que é através do dado, perfilar pessoas, a gente pode tirar aí Facebook, entre outras empresas grandes como exemplo, né, do que elas fazem quando tem os dados dos usuários, né, vender produtos personalizados, entre outras coisas. Então, quando a gente fala sobre ética, também inclui muito o que a gente faz com esses dados dos usuários, né? Porque a gente pode mudar vidas através desses dados. As grandes empresas mostram isso todos os dias. Então, é uma vertente que nós, profissionais de TI, precisamos totalmente tomar cuidado. Inclusive, não há tantas leis que regulamentam essa parte de ética relacionada à informática. E eu acredito que a gente no Brasil, inclusive, estamos engatinhando muito quando a gente fala sobre ética, principalmente quando a gente fala sobre informática em si. Porque eu poderia aqui passar horas falando desde softwares craqueados, roubos na internet, entre outra coisa que ainda vou tocar um pouco nesse assunto lá na frente, né? Então, entre tantos tópicos que eu poderia falar, eu escolhi um especificadamente mais voltado para a gente aqui que é de TI, sobre os códigos, né? Inclusive, agora aqui onde eu trabalho, né, na Petrobras, a gente tem uma regulamentação de tudo que é feito aqui, fica somente aqui. A gente até nomeou dessa forma, né? Porque eu estou desenvolvendo um software de inteligência artificial que vai ser um dos projetos maiores desse ano. E eu não sabia, né, como a empresa não me deu um treinamento no início, eu não sabia que eu não poderia utilizar esses códigos e eu expus os códigos para fora da empresa, sem saber. E tá dentro do código de ética da empresa, tudo que é da empresa fica na empresa. E eu acabei compartilhando fotos, inclusive um colega meu me alertou. Eu não sabia, né, porque eu não houve um treinamento, eu nunca tinha uma regra tão clara que poderia dizer assim que aquilo que eu estava desenvolvendo era somente da empresa, eu não poderia compartilhar, né? E acabou que, graças a isso, agora a gente tem uma regulamentação, né? Que tudo que é feito de código a gente versiona e coloca em uma plataforma privada e nada disso pode ser compartilhado. Então, acaba que hoje em dia o plágio, né, de códigos, entre outras coisas, é muito frequente, principalmente na área de TI, onde a internet, uma vez colocado na internet, é de todo mundo, entre aspas, de todo mundo, né? Você está disponibilizando algo e a pessoa pode utilizar da forma que quiser. Então, esse foi meu caso, né, que acabou acontecendo, que eu queria relatar para vocês. E hoje no Brasil, eu acredito que
Nós temos muitas pessoas leigas, quando a gente fala em informática, e o que está em alta aí são roubos. Roubos utilizando página na internet. Então, são pessoas de TI que têm um conhecimento de poder criar páginas e outras coisas e utiliza das pessoas que não têm conhecimento algum, que não sabem o que é um SSL, que não sabem o que é uma página segura e acaba expondo seus dados nessas páginas, na maioria das vezes são roubadas e utilizam desses dados do usuário. Então, quando a gente fala muito de ética, a gente não tem como fugir muito sobre o que a gente tem de informação dos usuários. Mas também a gente tem a ética profissional, né? Que a gente seguir normas, condutas, muita coisa que as próprias empresas já hoje em dia propõem. Bom, vou complementar o que Itamar falou. Código de ética na sociedade profissional da área de computação. O Ministério geralmente complementa seus aspectos básicos de obrigação à ética, que não raro conflito entre si, e priorização normalmente é deixada para o bom senso de cada profissional. Essas 6 obrigações básicas são para com a sociedade em geral. Refere-se preocupação com o bem-estar das pessoas em geral, quando considerada como usuário de sistemas de computação, análise, hardware e software. Envolve tipicamente aspectos de segurança, nossa privacidade, interesses econômicos. Falar sobre ética é complexo, abrangente, pois precisamos rever valores sociais, educacionais e morais. É complexo, pois cada indivíduo pode interpretar esses valores de diversas formas, dependendo da maneira que foi criado, dos exemplos que teve durante a sua criação, do meio social em que viveu. Ética é estudo do comportamento humano. Ela sustenta e dirige a ação dos homens, norteando suas condutas individuais e sociais, como tais princípios e valores correspondentes. A moralidade, religião, honestidade, comportamento, atitude, posturas e etc. A ética dentro da internet, ela é realmente necessária. Em diversos setores, sejam eles acadêmicos, financeiros, de entretenimento ou de outros. O Código de Conduta e Ética, que regulamenta cada um dos milhares de setores ligados à internet, variam de formato, porém, todos visam um bem maior, que é a conduta adequada da utilização desta ferramenta, que no caso é a internet. Podemos destacar neste momento as redes sociais, que sempre estão em pauta em diversas discussões sobre ética. Por quê? Por ser um mundo dito sem lei, tudo se pode postar e tudo se pode compartilhar. Daí, gera-se o risco das famosas fake news, que podemos trazer nesse momento como um ponto negativo. Porém, podemos citar também os pontos positivos, que seriam as discussões que também são compartilhadas na rede, quando elas são feitas de forma correta, respeitosa e construtiva, traz seus pontos de vista positivos. Como o Luane bem mesmo mencionou, uma questão muito importante ao se falar sobre ética é sobre a pessoa. Uma vez que no ponto de vista e no bom senso de cada pessoa, ela define o que é justo para uns e pode ser injustos para outros. O mais importante que devemos levar em conta, na verdade, são as intenções que levam um indivíduo a realizar algo dito ético ou não ético.
O Instituto para a Ética da Computação criou alguns mandatos que podemos chamar de código de conduta para a área de informática, mas isso é algo que eu gostaria de convidá-los para uma leitura futura e, quem sabe, uma próxima discussão. No mais, agradeço a todos pela atenção e desejo a todos uma boa noite.